Fala galera, tranquilo? Professor Cristiano Torres com vocês na semana de número 4, a nossa pré-aula, galera. Parabéns aí para vocês que estão assistindo todas as nossas pré-aulas, participando das aulas presenciais. Continue firme e forte, galera. Esse é o caminho, com certeza vocês conseguirão sucesso. Vamos lá? Então, o nosso tema, nossa abordagem hoje, vai tratar das formas de contagem. Ou seja, quais os princípios de contagem? Bom, antes de tudo, vamos para um exemplo. 4 médicos chegam atrasados a uma palestra. No auditório, há 5 cadeiras desocupadas. De quantas maneiras eles podem ocupar essas cadeiras? Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver. E aí, conseguiu? Qual a sua resposta? Ok, você encontrou letra A, não é isso? Errado. Não é letra A. O gabarito é letra E. Por que, Cristiano? Tenha calma que a gente vai desvendar, tá certo, esse enigma daqui a pouquinho. Vamos para um segundo probleminha. Arthur entrou em uma loja e gostou de 3 calças e de 6 camisas. De quantas maneiras diferentes Arthur pode comprar uma das peças que ele gostou da loja? Dá uma pausa no vídeo e tenta responder. E aí, conseguiu? Qual o resultado que você obteve? Letra E, não é isso? Errado. O resultado é a letra D. Por que eu errei essas 2 primeiras questões envolvendo contagem? O que foi que eu fiz de errado? Bom, para que você acerte os problemas que envolvam contagem, é preciso entender qual princípio utilizar e de que forma esse princípio deverá ser aplicado. Não é sair simplesmente pegando os números que estão no enunciado e realizando operações matemáticas, né? Essas operações aleatórias, elas são pautadas em uma definição. Bom, diante disso, eu posso já antecipar que os princípios, no plural, os princípios básicos de contagem são 2. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Esses princípios permitem que nós calculemos de forma indireta diferentes situações, determinados acontecimentos, sem a necessidade da contagem 1 a 1. Então, com um pouquinho, tá certo, de calma, tranquilidade e domínio do conceito matemático, os problemas envolvendo contagem vão se tornando cada vez mais fáceis. Uma certeza, quanto mais exercícios sobre o tema você fizer, melhor, mais capacitado você estará. Então vamos para a primeira definição, o princípio aditivo. Bom, o princípio aditivo dá a ideia justamente de adição. Quando é que eu utilizo o princípio aditivo? Presta atenção, sejam A e B 2 eventos. A gente entende evento no contexto da matemática, da análise combinatória, como sendo um acontecimento. Então, sejam 2 acontecimentos, A e B, acontecimentos distintos, mutuamente exclusivos. Bom, o que significa mutuamente exclusivos? Significa dizer que a interseção entre eles é vazia. Não tem como ocorrer nesses 2 eventos uma mesma situação. Ele ocorre em um ou ele ocorre em outro, entenderam? Então, se ele é mutuamente exclusivo, não tem como acontecer simultaneamente. Então, se um evento A ele pode ocorrer de N maneiras e um outro evento B pode ocorrer de N maneiras, então, eles são mutuamente exclusivos. Nessa condição, ou acontece um modo do evento A, né? Uma das maneiras do evento A, ou ocorre uma das N maneiras do evento B. Então, o total de possibilidades é o somatório dessas maneiras. Então, nesse caso, M mais N. Perceberam? Vamos aplicar isso. Vamos ver num exemplo. Arthur entrou em uma loja e gostou de 3 calças e de 3 camisas. De quantas maneiras diferentes Arthur pode comprar uma das peças que ele gostou da loja? Ah, Cris, agora eu entendi. Perceba que não era para multiplicar 6 vezes 3, como é de costume, muitas vezes, resolver o problema multiplicando.
3 vezes 6, 18. Teria o distrator, letra E. Mas veja, ele quer escolher uma das peças, comprar uma das peças. Então, o Arthur, ele vai comprar calça ou comprar camisa. Ele não vai comprar calça e camisa. Comprar uma ou outra. Consequentemente, nós temos eventos mutuamente exclusivos e, nesse caso, o total de possibilidades é o somatório de cada uma dessas possibilidades de cada um dos eventos. O evento comprar calça tem 3 maneiras. O evento comprar camisa tem 6 maneiras. O total de modos que ele pode optar na compra de uma peça é o somatório. Perceberam? Princípio aditivo. E o nosso gabarito é a letra D. Vamos para o segundo princípio, o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo, imagine um evento, um acontecimento, que ele aconteça de N situações sucessivas. Às vezes um acontecimento ele pode ocorrer em etapas, tendo a primeira situação ocorrendo M1 maneiras, a segunda situação ocorrendo M2 maneiras, e assim sucessivamente até a enésima situação. O número total de ocorrências, nesse caso, os eventos não são mutuamente exclusivos, certo? Então, nesse caso, nós temos a multiplicação como sendo o processo de obtenção do número total de possibilidades. Então, M1, M2, M3 multiplicado vai me dar um número de possibilidades do acontecimento que a gente está analisando do evento. Vamos ver um exemplo? Veja, na prática, 4 médicos chegam atrasados a uma palestra. No auditório, há 5 cadeiras desocupadas. De quantas maneiras eles podem ocupar essas cadeiras? Perceba que o primeiro processo dessa análise é determinar em quantas etapas o teu agrupamento ele é formado. Então, o teu agrupamento ele é formado de quantos modos? São 4 médicos. Consequentemente, eu teria 4 etapas. Então, veja comigo. Médico 1, médico 2, médico 3, médico 4. Se nós desejamos calcular o número de modos que esses médicos que chegaram atrasados à palestra vão ocupar as cadeiras, o primeiro médico teria quantas possibilidades? 5 possibilidades. O segundo médico teria quantas possibilidades de escolha? 4 possibilidades. Cris, não entendi. Veja, se coloque como sendo um desses médicos. E você é o primeiro. Consequentemente, quando você entra na palestra, no local da palestra, na sala, no auditório, você verifica que tem 5 cadeiras desocupadas. Então você tem 5 possibilidades de escolha. Escolhi uma. Consequentemente, o segundo médico, ele agora terá uma cadeira a menos para escolher. 4 possibilidades. E assim sucessivamente. O terceiro médico, 3 possibilidades. E o quarto médico, 2 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, observe que a configuração, organizar os médicos nas cadeiras, esse evento ele ocorre em 4 etapas sucessivas. E, consequentemente, cada uma das possibilidades da etapa seguinte estarão associadas, estarão correlacionadas com a etapa anterior. Como assim, Cris? Significa dizer o seguinte: se o médico 1 escolher a cadeira 1, são 5 cadeiras, ele escolheu a cadeira 1. O médico 2 poderia escolher a cadeira 2, a cadeira 3, a cadeira 4 ou a cadeira 5. Então perceba que todas as possibilidades da segunda etapa, 4 possibilidades, elas estão relacionadas justamente à escolha da etapa anterior. Então se ele escolheu C1, teria uma dessas. Mas ele poderia ter escolhido o quê? C2. O médico 1 poderia ter escolhido a cadeira 2. E o que aconteceria com o médico 2?
escolheria a cadeira 1, a cadeira 2, a cadeira 3, a cadeira 2 não, né? A cadeira 3, que a 2 já foi, a cadeira 4 e a cadeira 5. Percebeu? Então, nesse caso, pelo princípio multiplicativo, nós teríamos 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120 modos, o nosso gabarito sendo a letra E. Ok? Então, diante desse gabarito, letra E, a justificativa da aplicação do princípio multiplicativo. Então, fica atento. Descobrir o número de etapas, o número de possibilidades, de maneiras de cada uma dessas etapas. Se cada uma dessas possibilidades estiver associado a todas as possibilidades da etapa anterior, certo? Se todas as possibilidades de cada uma das etapas estiver associada a todas as possibilidades da anterior, o princípio multiplicativo se caracteriza. Ok? Perfeito? Outro exemplo. Numa sorveteria, há 4 sabores de picolé e 4 sabores de sorvete. Rafael pode comprar apenas um picolé ou um sorvete. De quantas maneiras diferentes Rafael pode efetuar a sua compra? Ora, se Rafael tem a possibilidade de comprar apenas um picolé ou um sorvete, o princípio, na verdade, aqui é o princípio aditivo. Eu não posso multiplicar. Ele não vai comprar um picolé e o sorvete. Ele não vai comprar os dois ao mesmo tempo. Então, ele compra um ou o outro. Esse conectivo ou indica justamente uma adição. E aí a gente vai usar o princípio aditivo. Então, 4 sabores de picolé ou 6 sabores de sorvete dá um total de 10 e o nosso gabarito é a letra C. Perfeito? Vamos para o próximo? Um estádio de futebol possui 12 portões de entrada e saída. De quantas maneiras distintas uma pessoa pode entrar no estádio e sair por um portão diferente do que foi usado? Veja que nesse caso agora, ele entra e sai. Uma pessoa que entra em um estádio, ela entra e sai. Ela não entra ou sai. Ela não tem uma situação ou outra. O meu evento, nesse caso, não é mutuamente exclusivo. Ele, na verdade, está indicando aí um forte indício de um princípio multiplicativo. Agora vamos pensar um pouquinho. Em quantas etapas eu teria a formação desse agrupamento, né? Daquilo que eu quero contar? Consequentemente, 2 etapas. Entrada e saída. Então, vem comigo aqui. O interessante é bastante comum, é pertinente, diante dos problemas que envolvam contagem, na hora de identificar a quantidade de etapas, e uma vez descobertos o número de etapas, nós colocamos os tracinhos. Esses tracinhos representam justamente a primeira etapa, a segunda etapa. E vamos calcular de quantos modos isso ocorre. Bom, essas etapas seriam basicamente entrar e a outra sair. Entrar e sair. Então já dá uma ideia de multiplicação. Quantas possibilidades de entrada? 12. 12 possibilidades. Quantas possibilidades de saída? 12 também. Cuidado, mas ele fala entrar no estádio e sair por um portão diferente do que foi usado. Restaria então 11 possibilidades. 12 vezes 11, 132 modos, e o nosso gabarito, a letra B. Ok? Gabarito, letra B. Detalhe, nós teríamos aí o distrator fortíssimo na letra A,
12 vezes 12, 144. Distrator muito forte. Fique atento para não errar por falta de atenção. No caso da nossa próxima questão, já é a nossa primeira da lista de exercícios da nossa pré-aula. Um profissional de design de interiores precisa planejar as cores que serão utilizadas em 4 paredes de uma casa. Para isso, possui 6 cores diferentes de tinta. O número de maneiras diferentes que esse profissional poderá utilizar as 6 cores nas paredes, sabendo que somente utilizará uma cor em cada parede, é... Bom, o que é que nós temos aqui? Vamos pensar. Quantas paredes? 4 paredes. Parede 1, parede 2, parede 3, parede 4. Verifique que nesse caso, fera, não vai ocorrer a pintura da parede 1 ou da parede 2, ou da parede 3, ou da parede 4. Não é isso que está ocorrendo. Ele vai pintar a parede 1 e também a parede 2 e a parede 3 e a parede 4, pintando as 4 paredes. Então, nesse caso, para cada uma dessas paredes, eu teria um número de possibilidades para pintura. Então, verifique que eu acabei determinando o número de etapas. Então, são 4 etapas na formação do agrupamento. E quantas cores ele poderá utilizar? Bom, as 4 paredes pintadas de 6 cores, né, de tinta. Ele tem 6 cores distintas. Então, 6 cores distintas de tinta. Então, seria 6 possibilidades. E ele diz que cada parede utilizará uma cor diferente. Então, 6 possibilidades, 5 possibilidades, 4 possibilidades, 3 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, verifique que o número de possibilidades, por exemplo, dessa etapa 2, que são 5, todas essas possibilidades estão associadas a cada uma das 6 possibilidades da parede 1. Por exemplo, se ele usar a cor 1, aqui ele poderia usar qualquer uma das outras 5 cores. Se ele usasse a cor 2, ele poderia usar qualquer uma das 5 cores restantes. Então, nessa ideia, né, dessa situação que eu acabei de mostrar, onde cada uma das possibilidades das etapas sucessivas, elas estão associadas às possibilidades da etapa anterior, o princípio multiplicativo se caracteriza. Então, aqui nós teríamos 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360 modos. 360 modos e o nosso gabarito, a letra D. Perfeito? Ok? Vamos então para a próxima questão, a questão do número 2. Na questão de número 2, o que diz o nosso probleminha? Vamos lá. Um auditório em forma de um salão circular dispõe de 6 portas que podem ser utilizadas tanto como entrada ou para a saída do salão. De quantos modos distintos uma pessoa que se encontra fora do auditório pode entrar e sair do mesmo, utilizando como porta de saída uma porta diferente da que utilizou para entrar. Atenção! Você que anotou, no momento da minha explicação, a importância do conectivo OU e do conectivo E, você fique atento. Você não vai fazer uma caçada à presença do OU ou do E no texto. Verifique que na hora que eu fiz a leitura, ele coloca aqui, olha, entrada ou saída. Mas aqui no texto, esse conectivo OU está dando a ideia, ele está tendo a conotação de que ele tem 2 opções, entrar
ou sair. Então a porta teria essas duas funcionalidades. Então toda porta serve para entrar e serve para sair. É a mesma que ele utiliza no processo, ou pode ser um diferente, mas elas têm as duas finalidades, entrar ou sair. Porém, esse conectivo aqui, olha só, esse aqui é o que é? É o que é mais forte no processo de interpretação, porque ele diz assim: de quantos modos distintos uma pessoa que se encontra fora do auditório pode entrar e sair do mesmo. Olha, quem entra, sai. Então são duas etapas, entrar e sair. A pessoa não entra ou sai, ou entra ou sai, ou entra ou sai. Quem entra tem que sair, ok? Uma pessoa que está do lado de fora, de quantos modos ela pode entrar e sair do auditório. Então, utilizando como porta de saída uma porta diferente da que utilizou para entrar. Então esse caso é muito parecido com o caso do exemplo do estádio, né, da arena, né, que eu acabei de resolver com vocês. A diferença é que tinha muito mais portas de acesso. Então nesse caso, como são duas etapas, nós temos duas etapas, ou seja, entrada e saída. Entrar e saída. Então, princípio multiplicativo. São quantas portas de entrada? 6. São quantas portas de saída? 6 também. Porém, ele informa no texto que a porta de saída deve ser diferente da que ele usou para entrar. Então, dessas 6, ele utiliza uma. Dessas 6 possibilidades, ele usa uma, restando 5 possibilidades. 6 vezes 5, 30 modos. E o nosso gabarito é a letra D. Ok? Então, questão do número 2, gabarito, letra D. Vamos então para a próxima questão. Questão do número 3. Então, hoje, vocês percebam que a aula não tem tanto detalhe em termos de conceito e vai, na verdade, exigir de vocês a resolução dos exercícios. Peço encarecidamente que você tente fazer dessa lista todos os exercícios, ok? É um assunto muito importante, a análise combinatória, e é o início, tá certo? É a fase inicial. Quanto mais exercícios você fizer, melhor para a continuidade, ok? Então, vamos lá? Questão de número 3. Em uma prova, as 6 primeiras questões eram do tipo C/E, em que o candidato devia optar entre certo ou errado. Nas outras 4 questões, o candidato devia escolher entre 3 alternativas a verdadeira. Quantas sequências de respostas são possíveis na resolução da prova? Ora, pensa comigo. Uma das sequências possíveis de respostas seria essa. Vê se não é verdade. C, 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 E, C. Mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aí. Nas 6 primeiras questões, ele poderia optar por essa sequência. C, 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 E, C. Mas veja, essa não é a única. Eu estou colocando aqui um exemplo. Estou aqui colocando o exemplo de uma sequência. Agora vamos para as opções complementares, porque são 4 questões que têm 3 alternativas. Então imagine que, na verdade, eu teria nessa questão, para as próximas etapas, sei lá, letra A, letra B e letra B. Pronto. Eu teria A, B, C como alternativa. Certo ou errado para as 6 primeiras. Olha aqui, as 6 primeiras questões. E aqui as 4 restantes. Então, as 4 restantes. Ou seja, de 1 a 10. Então, essa questão aqui, 7, 8, 9, 10, imagina que a questão 7 ele teria lá, ó, letra A,
letra B, letra C. Na questão 8, ele teria letra A, letra B, letra C. Não é isso? Na 9, a mesma coisa. Letra A, letra B, letra C. Na 10 também. Nas primeiras questões, tá entendendo? Primeiro, ele ia marcar certo ou errado. Segundo, certo ou errado. Terceiro, certo ou errado. Na quarta, certo ou errado. Então, olha, primeiro, marcou certo. Segundo, marcou certo. Terceiro, marcou certo. No quarto, marcou errado. No quinto, certo, errado. No quinto marcou errado. E no sexto, certo e errado da proposição, ele marcou certo. Na sétima questão, marquei A. Na oitava, marquei A. Na nona, marquei B. Na décima, vamos colocar aqui a décima. A, B, C. Marquei B de novo. Então veja que aqui, nesse exemplo, eu coloquei uma configuração de resposta, uma sequência. Ele quer saber quantas sequências. Então, diante do exercício, veja, não é diante da prova, não é diante da tua questão do vestibular, não, na hora. É no exercício, é nessa prática, né, de desenvolver o conhecimento. Então, nesse caso, eu poderia partir de um exemplo. Então, peguei um exemplo, e esse exemplo vai servir como base, porque eu verifico em quantas etapas o agrupamento ele é formado. Então, perceba que o meu agrupamento ele é formado em quantas etapas? 10 etapas. 10 etapas. Veja, a primeira questão é C. A segunda é C ou E. Eu tenho duas possibilidades na segunda etapa. Na sétima questão, eu tenho três possibilidades. Ele pode marcar A, pode marcar a letra B ou pode marcar a letra C. A, ou B, ou C. Tem três possibilidades. Na hora que eu escolho uma das possibilidades da primeira, na hora que eu passo para a próxima etapa, que é sucessiva, eu teria duas possibilidades também. E cada uma das possibilidades dessa segunda etapa estariam associadas a todas as possibilidades da primeira. Então, número de possibilidades aqui, duas possibilidades. Aqui, duas possibilidades. E assim sucessivamente. Quando eu chegar na sétima questão, quantas possibilidades? 3. Na oitava, 3. Na nona, 3. Na décima, 3. Que princípio eu vou utilizar aqui de contagem? Princípio multiplicativo. Porque os eventos, eles não são mutuamente exclusivos. Não é uma situação ou outra. É uma situação e a outra. E a outra. Então, o princípio multiplicativo está presente. Consequentemente, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores 2. Então, 2 elevado a sexta na forma de potência. Vezes 1, 2, 3, 4. 3 elevado a quarta. 2 elevado a sexta vezes 3 elevado a quarta é a nossa resposta. É o total de sequências. É o que ele estava pedindo. E o nosso gabarito é a letra E. Ok? Então, gabarito, letra E. Vamos para a quarta questão da nossa pré-aula. Matemática 1. Nós temos princípios básicos de contagem. Então, vamos lá, quarta questão. Um procedimento padrão para aumentar a capacidade do número de senhas de banco é acrescentar mais caracteres a essa senha. Essa prática, além de aumentar as possibilidades de senha, gera um aumento na segurança. Deseja-se colocar 2 novos caracteres na senha de um banco. Um no início e outro no final. Decidiu-se que esses novos caracteres devem ser vogais e o sistema conseguirá diferenciar maiúsculas de minúsculas. Com essa prática, o número de senhas possíveis ficará multiplicado por. Então, olha o que é que acontece nessa questão de número 4. Nós já temos, presta atenção, nós já temos, pelo problema informado, uma
senha já existente, e essa senha, na verdade, de proteção tem uma quantidade. Então, imagine aqui que tem um número de possibilidades dessa senha, certo? Então, tenho aí X senhas. Antes dessa senha, que já existe, pouco importa se ela tem 2 dígitos, 3 dígitos, 10 dígitos, 1000 dígitos, essa senha aqui já existe e ela é um valor numérico. Eu irei, antes dessa senha, colocar um dígito após outro dígito. Bom, o que é que vai acontecer? A colocação do dígito aqui, dos novos dígitos, eles serão vogais. Então eu irei colocar aqui uma vogal. Só que a vogal ela pode estar escrita na forma minúscula, A, B, poxa, A, B, ó. A, B, A, E, I, O e U, as vogais. E na forma maiúscula, A, E, I, O e U. Ora, se a vogal minúscula, vogal maiúscula, o sistema de proteção consegue diferenciar, então quantas possibilidades eu teria agora? Então, vou botar aqui o plural, né? Eu tenho as vogais, nós teríamos um total de 10 vogais. Ok? 10 vogais. Essas 10 vogais são as possibilidades que eu teria para as etapas. Pode repetir? Bom, pode. Ele não deixou claro no texto, não colocou essa condição de distinção. Então eu poderia ter aqui 10 possibilidades. Poderia ter aqui também 10 possibilidades. Caso fossem distintas, eu reduziria aqui uma. Como eu tenho a vogal e a senha antiga e a vogal terminando, o princípio ele é multiplicativo. Como a ordem dos fatores não altera o produto, então nós poderíamos agrupar nessa multiplicação, associar 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? 100. 100 vezes a quantidade de senhas antigas. Então eu vou aumentar em 100 vezes a segurança. 100 vezes a segurança. Então, se eu tivesse, sei lá, 1 milhão, eu vou aumentar isso 100 vezes. Então vai para 100 milhões. Então quanto mais dificuldade nesse processo, né, de senha, para quem tenta decifrar, melhor. Concorda? Então, nosso gabarito é a letra A. Vamos para a última questão da nossa aula de hoje, galera. Na última, temos o seguinte. Uma melodia é uma sequência de notas musicais. Para compor um trecho de 3 notas musicais sem repeti-las, o músico pode utilizar as 7 notas que existem na escala musical. O número de melodias diferentes possíveis de serem escritas é... Ora, cuidado com a palavra diferente que está aqui. Ela não retira, tá certo? A questão da possibilidade da repetição das notas musicais. Porém, no início do texto, ele fala que a composição será com 3 notas distintas, sem repetição. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Para você não confundir, porque toda vez que você pegar uma sequência e a sequência ela tiver ou por posição, nesse caso, ok? A mudança, então é uma nova sequência, é uma sequência diferente. Sequências diferentes é porque elas são distintas em relação, por exemplo, à posição. O número 123 e o número 321, eles são números diferentes. Concordam comigo? Então, nesse caso, eu estou levando em consideração a ordem, estou levando em consideração o posicionamento. Mas eu poderia escrever o número 332 e o número 233. Veja, eu tenho algarismos repetidos, 233, 332. O algarismo 3 se repete. Mas veja, no caso, eu tenho 2 números diferentes. Agora, se eu tivesse um agrupamento onde essa característica
ela fosse, né, relevante, a questão da posição não fosse relevante, então eu teria o mesmo agrupamento com os mesmos elementos. Não é isso que o problema disse. Né? Quando ele coloca aqui, olha, muita gente confunde o número de melodias diferentes. Se ele não coloca essa palavra aqui, olha, sem repeti-las, eu poderia ter a possibilidade da repetição. Então, eu teria 7 vezes 7 vezes 7. E esse resultado vai me dar o total de sequências diferentes. Mas veja, ele quer o total de sequências diferentes sem repetição das notas musicais. Então, ele colocou uma condicionante. Então, nesse caso, eu deveria ter todo o cuidado E aí, meu brother, beleza? E aqui eu tenho 1, 2, 3. Nesse caso, eu teria as 3, certo? O trecho, essa melodia com 3 notas musicais. Então aqui eu teria a nota musical 1, a nota musical 2 e a nota musical 3. Quantas notas são 7 na escala musical? Se são 7, então teria quantas possibilidades aqui? 7 possibilidades. E nessa outra? 6 possibilidades, porque ele não quer a repetição, sem repeti-las. E aqui? 5 possibilidades. Então, nesse caso, 7 vezes 6 vezes 5. O princípio é multiplicativo. Por quê? Porque eu teria nota musical 1 e a nota musical 2 e a nota musical 3. O conectivo E indicando o produto. Todas as possibilidades da etapa 2 estão associadas a cada uma das 7 possibilidades da etapa 1. Todas as possibilidades da etapa 3, né, que são 5 possibilidades, estão associadas a todas as possibilidades da etapa anterior. Realizando a multiplicação, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 7, 210 sequências, 210 possibilidades, e o nosso gabarito é a letra D, ok? D, bons estudos, forte abraço e até a aula presencial, galera. Valeu!